Tá ok, né? O som, galera? Bom, e quando vocês vão saboreando aí o filhós com mel, né? Maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho mais. Vou dizer que vou continuar a minha palestra como se eu tivesse começado a palestra no percurso, né? Que não deixa de ter sido. A gente já conversou bastante sobre questões de patrimônio, de ambiência. Então, pode passar aí? Sempre que há bastante tempo eu pesquiso especificamente patrimônio arquitetônico em Caicó, e desde dali, que ano que era aquilo? Acho que era 2014, 2015, quando eu comecei a fazer essas pesquisas ainda na graduação, o pessoal me perguntava, mas quer que eu tenha patrimônio? E essa foi uma pergunta que rolou muito recentemente aqui em Caicó, por causa da demolição ali daquele casarão da esquina da Coronel Martiniano com a Celso Dantas. E o pessoal ficava falando assim, na época da demolição daquela casa, não, mas isso aí é coisa velha para museu e não sei o quê. E era uma coisa que a gente até comentava quando a gente estava falando propriamente do museu, que o museu não é esse lugar, primeiro que o museu não é esse lugar de colocar velharia e ponto. Segundo, que uma construção dentro da cidade, ela não é só isso, né? Ela é algo que ela representa para a gente em termos de memória, da gente passar sempre ali, da gente ter essa imagem muito presente na nossa memória mesmo. Memória visual, propriamente dita, e como essa memória visual se relaciona com as outras memórias subjetivas que a gente tem. Mas aí, hoje, especificamente, eu queria fazer uma conversa mais de boas práticas para o patrimônio. Aí agora, já na dissertação, eu fiz uma pesquisa maior em relação a boas práticas. Pode falar, Nico? Essa foto é tirada, tipo assim, de cima aqui da Matriz de Santana, dessa rua aqui, Padre Sebastião. Então, ali atrás você vê o Santa Terezinha, e essa rua que a gente está avistando aqui. Essa foto é uma foto de 1996, se eu não me engano. Ali da década de 90 é uma foto da base de pesquisa Morfologia e Uso de Arquitetura lá da UFRN, que é a base de pesquisa que fez o primeiro inventário, porque, como eu estava dizendo, ali nas décadas de 80 e 90, começou a muito velozmente se degradar essas pré-existências dessa cidade, não só de Caicó, mas do Seridó. E aí, essa pesquisa dentro da UFRN teve esse intuito de documentar ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. As fotografias de Caicó são de 96, então toda a minha pesquisa é em cima dessas fotos e como foi modificado desde então. Eu acho melhor. E aí, essa foto aqui que a gente vê é da década de 60, se eu não me engano, que é uma foto aérea aqui dessa região onde a gente está, que dá para ver a igreja. E aí, por isso que eu queria pontuar, fazer esse antes e depois com essa outra foto que eu vou colocar aqui, desse drone, como as coisas já vão mudando um pouco. Claro que não é a mesma escala, essa foto desse drone está bem mais de perto. Mas como você percebe que já vão existindo esses prédios aqui, então imaginem isso se achegando, isso se aproximando. É exatamente esse processo que a gente tem visto na cidade nos últimos anos, né? Essa foto aqui, desse outro ângulo, do ângulo daqui de trás, olhando por detrás da igreja aqui, essa foto a gente vê bastante como esse cenário que antes a gente tinha de o que era o mais focal, o ponto focal, era a igreja de Santana, hoje não é mais, já está mudando. E aqui também, exatamente o que eu estava falando com vocês, ali na igreja do Rosário, a gente consegue ver principalmente o que eu falava, mas aqui a gente já vê prédios, a gente já vê 2 prédios aqui, e imagina se constrói mais um aqui, aí eu estou apontando para o computador, ó. Mais um justamente aqui, que é o Externato Santa Luzia. É Santa Luzia ou não? Dona Luz. Toda a vida eu erro esse nome, gente. Desculpa. Eu só quero dizer Externato Santa Clara. E aqui é só um mapa dessa região que eu estudei. Então, os dados que eu vou trazer aqui foram atualizados por mim em relação a esse inventário de 1996. Foram atualizados em 2019 por mim. E a gente consegue perceber que já bastante dessas edificações estão modificadas ou descaracterizadas. Eu acho que deu para visualizar isso bem ao longo da caminhada, né? A gente tem
O preservado é o rosinha claro, o modificado o pink e o descaracterizado o laranja e demolido o verde. Então a gente tem apenas 36%, ainda é um número bom, assim, quando a gente olha no todo, mas que podia ser melhor. Então a gente tem uma parcela muito grande, aí a maioria já modificada. E aí essas modificações elas variam, algumas são mais tranquilas, vamos dizer assim, e algumas são mais dramáticas, né? E aqui um pouquinho dos usos, mas aqui eu vou passar rapidinho. E aí o que eu queria colocar é essa diferença entre que usos que se dá e essa preservação que existe. É interessante a gente observar. O que tem as edificações que são residenciais, 44% delas são preservadas. 36% modificadas. É um número considerável ainda de modificadas, mas um número muito expressivo também de edificações preservadas. Quando a gente passa para o comercial, aí não existem edificações preservadas de fato. Então, esse avanço do setor terciário nessa área também é algo que preocupa e que não deveria ser assim, porque a gente, enquanto arquiteto, a gente sabe que existem estratégias para fazer o setor terciário entrar nesse espaço da cidade, que é um espaço muito valorizado, de procura por lojas e tudo mais. Então, é um espaço que o comércio quer estar aqui, o comércio e o serviço quer estar aqui, e ele pode estar aqui sem danificar essas pré-existências que a gente tem. Mas o que a gente vê hoje é que esse comércio, quando chega nessa área, ele modifica ou descaracteriza. Quando não demole. Então, o serviço mais ou menos a mesma coisa, o serviço ainda é 18% preservado, o de uso misto, enfim, não comunica muita coisa, o de institucional é o que se preserva mais. Então, o que a gente tem de institucional aqui, vou citar como exemplo a antiga prefeitura, que ainda é um prédio da prefeitura, né, o arquivo público agora. Então, ele não está bem conservado, mas ele está preservado as suas linhas, o seu desenho histórico, assim, original, ou não original. Quando eu falo original, não é no sentido de foi construído a primeira vez e é aquilo, mas aquele que a gente visualiza, a gente faz a leitura histórica, que é o que eu estava comentando daquela casa ali na esquina, daquela era colonial que se passou por adições ecléticas. Então, se eu digo que ela não é modificada, é porque aquilo ali já se sedimentou na nossa memória. Então, a gente já entende aquilo como uma construção histórica, por mais que tenha passado por esse processo de modificação. Mas a distância temporal desse processo já faz uma outra leitura para a gente, que não acontece nesses casos que a gente vê agora, né? Que aí eu vou passar um pouquinho. E que modificações são essas? Aí são uma série de tipos de modificações. Eu setorizei por acabamentos, por exemplo, e de acabamentos, o que a gente mais vê que é mais dramático é esse embanheiramento. A gente costuma falar esse nome na arquitetura, né? Que é quando eles colocam revestimentos. E aí, eu não tinha como, na minha pesquisa, eu não tenho como saber por que as pessoas fazem isso, o que leva as pessoas a fazerem isso. Mas a gente imagina, porque a gente sabe na nossa prática profissional que o cliente, quando ele quer revestir tudo, é porque ele quer economizar com manutenção depois de pintura. Então, ele não quer pintar. E aí, ele reveste tudo. Então, a gente imagina que muitas vezes isso possa ser por isso, por esse querer ter menos custo com manutenção. E aí passa por estimular esse apreço, esse apego, para que isso se sobressaia a essa sua vontade de ter menos custo com manutenção, ou talvez dar um estímulo financeiro até, que aí passa por políticas públicas, mas de toda forma, colocando aqui na nossa prática profissional, cabe a nós também colocar isso para quem solicita da gente, que é raro, né? Muitas vezes essas construções não são solicitadas para arquitetos, mas colocar isso para o nosso público, assim, para os nossos clientes. Então, é algo que acontece muito. Essas construções, algumas são até a metade, que aí também leva a crer que é para custar menos com conservação, né, com manutenção, que aí você não pisa tanto, que é justamente essa região que você danifica mais da parede. Também. Exatamente. Aí tem muito a ver também com o salitre, sendo que aí, por exemplo, a gente poderia trabalhar de outras formas, né? A gente poderia revestir por dentro e aí remontar esse pedaço, sabe? Que tem gente que faz isso também. Você coloca a cerâmica fechando ali para o salitre não esfocar da parede. Enfim, são estratégias do próprio
da própria construção, da própria atuação profissional da gente, que é importante a gente trazer para refletir, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente porque que isso é tão prejudicial para essa leitura de visual. Outra modificação muito recorrente e que é para mim a mais dramática é a modificação de vãos. Por que ela é mais dramática? Porque ela interfere muito na nossa leitura de construções antigas. E aí vou falar aqui bem tecnicamente para os arquitetos presentes a noção de cheios e vazios. O que é a noção de cheios e vazios em arquitetura? É esse equilíbrio que você tem entre esses vãos, essas aberturas das paredes, e as paredes em si. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas unindo os vãos para fazer um grande vão de garagem ou um grande vão de comércio, e aí isso quebra essa noção de cheios e vazios que a gente tinha e que é o que a gente de cara identifica como uma construção antiga. Porque de cara a gente vê que essas construções mais antigas elas tinham um desenho de esquadria, de abertura muito bem definido, que é mais alongado. Então, só depois com as construções, com as construções modernistas, que a gente veio ter um outro desenho de aberturas, né? Mas nessas aí a gente perde aquilo que eu falava para vocês de ritmo. E essa questão do ritmo dessas aberturas e do equilíbrio que se tem entre o que está aberto e o que está fechado, esse desenho de aberturas, é peça fundamental para a gente fazer essa leitura, porque é o que sobressai a nossa visão. Então, a primeira coisa que a gente vê é esse equilíbrio entre cheios e vazios. Então, por isso que é importante, muito importante a gente prestar atenção nisso, se a gente vier intervir numa construção como essa. E aí existem muitas modificações de forma também, de pedaços que são demolidos, ou de pedaços que são agregados, como aquela lá que eu mostrei para vocês, que a gente parou ali em frente à Praça do Rosário, que aí tem aquela adição, então você quebra o volume, que era aquele volume da fachada que você fazia essa leitura dessa noção histórica, e também aqui adições de vários tipos, e também muitas adições que são adições que podem ser retiradas. E aí, quando eu desenvolvi o meu material, que é a revistinha que muitos de vocês já pegaram, tá bem ali no canto, eu acho que ainda tem algumas, eu falo sobre essas modificações que podem ser facilmente ajustadas sem obra, que é só você tirar essa... Eu acredito, inclusive, que essa edificação aqui, na esquina com a Seridó com a Renato Dantas, na verdade, antes eu tinha visto que a platibanda ainda estava aí por detrás, mas eu acredito que agora já não está mais. Parece que já construíram, pelo que eu vejo, a gente vê só pela brechinha, né? Dessa placa imensa que tem lá. Eu não tenho certeza mais se... eu não tenho mais certeza. Antes eu dizia com toda certeza que aí atrás estava a platibanda antiga, que era uma platibanda recortada e tudo mais, mas hoje eu não tenho mais certeza. Não sei dizer com propriedade, mas a gente pode tomar isso aqui como exemplo de que muitas vezes, principalmente no comércio, o pessoal quer e tem muito essa ideia de se mostrar, de fazer exagerado e mais visual e que chame mais a atenção das pessoas. E aí, quanto mais você vai nessa de chamar mais a atenção das pessoas, vai uma coisa atropelando a outra. Então, vai ficando cada vez uma placa maior, uma coisa maior, que vai engolindo a cidade que a gente tinha. Quando a gente poderia muito bem construir esses comércios com o que a gente tinha, valorizando aquela pré-existência, valorizando aquilo e fazendo daquilo um lugar diferenciado, porque era um lugar histórico dentro da cidade e um lugar que não é uma loja que você vai encontrar em qualquer lugar, porque uma loja dessa aqui você pode construir aqui, mas você pode construir lá na Paraíba também, na Paraíba que eu digo no bairro. Você pode construir em qualquer outro bairro da cidade e vai ser a mesma coisa. Então a gente vai fazendo tudo ficar a mesma coisa no lugar de valorizar um potencial tão grande que a gente tem. Então eu falo isso pra gente enquanto profissionais, mas eu sei que muitas vezes são as pessoas que fazem por conta própria, mas cabe a gente se posicionar e se colocar para quando vier essa demanda pra gente, a gente saber orientar. E aí, falando mais de boas práticas, aí eu vou falar um pouquinho aqui de uma coisa que pode ser um pouco difícil para entender, vou tentar simplificar, mas que é interessante, que é a Gestalt. A Gestalt, ela é uma teoria dentro da psicologia, mas na psicologia visual, assim, em relação a
leitura de imagem, a entender imagens, a gente pode resumir com a ideia de que você lê o todo e não as partes desse todo. Então, por exemplo, quando eu olho para essa imagem aqui, eu vejo um estante, ponto. Eu não vejo uma série de prateleiras e ripas de madeira e placas de madeira formando um estante, não. O nosso cérebro tende a simplificar as imagens. Então, ele busca a simplificação das imagens. Então, eu não vou fazer essa leitura de quantas peças tem. Primeiro, eu vou olhar para isso e vou entender que é um estante. E aí, isso vem de encontro com a arquitetura. Por quê? Porque o nosso cérebro tende a simplificar o que a gente está olhando também. Então, existe nessa arquitetura, principalmente essa mais antiga, que tem um ritmo muito específico e essas aberturas cheias e vazios muito específicos, essa leitura mais facilitada. Então, quando você começa a colocar coisas, e aqui a gente tem um exemplo logo ali, por exemplo, de alguém adicionou um volume na entrada, você vai adicionando coisas, vai interferindo nessa leitura. Então, você vai perdendo essa simplificação daquela imagem que você tinha lá. E aí, eu queria que vocês observassem aqui esses dois extremos. Um é uma casa aqui na Avenida Seridó, essa outra na Renato Dantas. As duas são preservadas. Elas estão, os tamanhos das janelas, tudo, tá tudo ok, digamos assim. Até certo ponto. Eu acho que essa aqui está um pouquinho modificada, mas vamos dizer que as janelas ainda estão aí, mas sendo que tem tanta coisa em cima dela que você quebra. Você coloca uma adição na frente e você quebra essa visualização. Então, você dificulta essa leitura dessa particularidade histórica que essa construção vai ter. E aí, isso é essa ideia de como que as coisas vão sendo adicionadas e elas vão sendo bagunçadas. De princípio, quando a gente olha para esse primeiro bloquinho aqui, a gente faz uma leitura imediata de um quadrado. Depois a gente entende que é um quadrado formado por vários quadrados. Aí você vai adicionando coisas, tirando coisas, bagunçando. Aí fica uma leitura muito mais difícil, assim. Você já não vê a mesma forma do quadrado que você via antes. E aqui os dois exemplos que eu tinha colocado, né? E vamos falar um pouco sobre as intervenções. Aí eu falei de categorias de ajustes no meu material. Acho que eu vou ter, enfim, tentar dar uma adiantada aqui. Mas o que eu chamei de ajustes do tipo 1 é esses ajustes de melhora de composição de pintura, dos detalhes, retirada de revestimentos inadequados, retirada de publicidade. Então, são os ajustes mais simples, que não requerem obras, por exemplo, obras grandes, assim. Então, esse prédio da Wizard é um prédio preservado até certo ponto. Algumas aberturas elas foram tapadas, mas o que é que eu quero trazer de leitura visual aqui para a gente pensar? Como que a pintura e a forma como a gente trabalha essa pintura modifica também como a gente faz essa leitura dessa volumetria. Por quê? Porque quando você vai colocando coisas em baixo contraste, lembra que a galera estava falando de acessibilidade ontem, de por que tem que ter alto contraste, para você fazer essa leitura. Isso aí não vai ficar entendendo nada. Então, quando você vai baixando esse contraste, você não vai vendo mais esses elementos de fachada que a gente tem aqui no canto, formando esse desenho, que são elementos característicos dessa fachada. Então, para você entender essa fachada como uma fachada histórica, é interessante que esses elementos sejam destacados. Então, quando você pinta tudo assim, você já não destaca mais. E aí você quebra, você visualiza primeiro um arco aqui, primeiro esse bloco e depois o outro bloco, então fica uma coisa diferente do que seria a leitura mais adequada. Gente. E aí, exemplos disso são também quando a gente reveste, porque quando a gente reveste assim, fica quebrada a imagem. Você primeiro tem um bloco embaixo e um bloco em cima, e não mais um bloco único, como seria numa casa dessa, que é uma casa de porta-janela, super simples, uma leitura visual histórica muito simples, mas quando você faz algo nesse sentido, você quebra essa imagem. Então aqui a gente vê como era essa platibanda antes ali daquela loja que a gente estava falando. E os ajustes do tipo 2 são esses ajustes de recomposição de forma. E, como eu estava dizendo, por que essas construções que hoje abrigam comércio e serviço, elas são tão descaracterizadas e tão modificadas? Porque a grandíssima maioria delas tem modificação de vão. Faz um vão único para fazer uma vitrine grande. Coisa que a gente vê, por exemplo, de outros lugares,
que não é necessário, que você pode colocar uma vitrine ali sem precisar fazer esse vão. E aí eu proponho também, como prática de preservação, e aí, enfim, dentro do campo da preservação tem várias discussões sobre isso, mas eu proponho que seja aceito, que como boa prática, que a gente reconstrua isso, que a gente reponha essa noção de cheios e vazios. Então, sei lá, se um dia alguém chamar vocês para fazer um projeto para uma construção dessas e vocês veem, vocês não precisam dizer, mas já está aberto, não vou fazer nada. A gente pode recompor esse equilíbrio de ritmo e de cheios e vazios nessas fachadas, para a gente ter de volta essa leitura visual histórica desse contexto. E aí essas recomposições, muitas vezes, elas podem se dar partindo de elementos, de vestígios que a própria edificação dá para a gente, porque a gente vê claramente que aquela porta ali, aquela janela ali foi tapada, então a gente pode naturalmente recompor aquilo sem precisar olhar para a foto antiga, sem precisar olhar para nada, a gente já vê e já recompõe. E aqui eu queria chamar a atenção para essa construção aqui também, e até uma ruazinha aqui, acho que é a ruazinha paralela à ruazinha do Museu do Seridó. O que eu estava dizendo sobre aquilo de pintar tudo de uma cor só e baixar tanto o contraste que você não vê mais. Aqui foi tudo pintado de branco, é o que eu chamo no meu trabalho de pintura global, quando você pinta tudo de uma cor só. E aí você exclui esses elementos, esses detalhes, que são o que dão charme, gente. São o que dão charme da fachada. São esses detalhes, que são os detalhes históricos que a gente vê. Então, quando você pinta tudo de uma cor só, você não consegue ver de cara esses detalhes, porque você baixa o contraste deles. Então, você tem que, com paciência, olhar para ver. Quando o natural seria que a gente, de cara, quando olhasse, a gente visse. E aí, eu proponho, no Photoshop aqui, eu fiz uma edição, para a gente ver como seria se fosse uma intervenção mais adequada, assim, recompondo a abertura, o tamanho da abertura, porque estava uma menor que a outra, e recompondo, trazendo para a vista de novo esses detalhes dessa fachada. Então é interessante a gente notar isso, porque muitas vezes, para simplificar, sei lá, o pessoal quer pintar tudo de uma cor só, e isso atrapalha a nossa visualização. E aí, dentro do meu material, eu trago várias opções, que eu estava dizendo, dessas aberturas, vários exemplos, alguns exemplos de cidades que eu visitei, como Areia e como Ouro Preto, São João del Rei. Então, a gente vê que ele mantém esses cheios e vazios, mantém as aberturas como são, mas coloca uma vitrine. Então, você constrói isso sem precisar destruir o que já existia, né? E aí, o exemplo do tipo 2B, essa recomposição de aberturas a partir de fotos. Em seguida, essa recomposição de aberturas a partir da leitura de ritmo. Então, é você olhar para essa foto aqui, a anterior que eu tinha era apenas a de 2015. Eu sabia que era uma construção antiga, então ela entrou no inventário. Ela escapou do primeiro inventário de 96. E, obviamente, que isso não era assim. A gente olha e a gente sabe, porque a gente vê as outras construções, porque a gente tem uma noção de que essa construção não era com essas aberturas desse jeito. E a gente pode imaginar como que a gente colocaria essas aberturas aí para ficar mais equilibrado. Então, eu estou partindo, eu sei que nem todo mundo é arquiteto aqui, tem meu colega Clóvis aqui também, mas eu, trazendo isso para o público de arquitetura, eu parto do princípio que vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre esse ritmo, sobre a gente olhar para isso e entender o que é que ficaria equilibrado, simétrico, porque essa é uma arquitetura, principalmente essa de raiz colonial e eclética, que é muito apegada a essa simetria. Então, a gente pode imaginar dentro da própria construção, visualizando esses eixos e imaginando uma recomposição desse ritmo. E aí, o que eu quero trazer também é como que a gente pode visualizar isso no contexto macro, porque isso faz diferença não só na nossa fachada unicamente, mas como a gente lê a rua inteira. Então, aqui é uma rua que é a Rua Professora, esqueci o nome, mas é uma rua bem aqui atrás. E aí tem uma série de casinhas que você vê que elas deveriam ser todas iguais. A Júlia Medeiros? Isso, exatamente, a Júlia Medeiros, falando aqui atrás. Então, tem uma série de casas que você vê que são antigas e que você vê que deveriam ser... que a lógica seria que fossem todas iguais, mais ou menos o mesmo padrão. Então, olha a diferença que é quando você faz a leitura aqui, que você tem uma dificuldade de entender como conjunto,
como face de quadra, digamos assim. Sim. Você tem uma dificuldade de fazer essa leitura, de olhar para isso e dizer, que eram construções antigas e tudo mais, porque está bagunçado, porque fizeram o que a gente viu fazerem naquelas primeiras imagens dos quadradinhos, começaram a colocar muitas coisas. Então, olha como fica diferente quando você recompõe esse equilíbrio de cheios e vazios, por exemplo. E aí, essa edificação número 4 já não tem mais o que fazer, porque existe um limite do que a gente pode refazer, né? Dentro da arquitetura histórica. Eu não ia colocar ali, fazer de volta uma casa do mesmo molde da outra. Mas é interessante a gente observar também, quando a gente vê essa imagem, que essa construção número 4, ela quebra esse ritmo, ela quebra esse equilíbrio, porque ela destoa muito de altura. Então, era o que eu estava falando sobre como é problemático a gente começar a construir prédios aqui nessa região e coisas que destoem de altura, porque quebra a nossa visão de bloco, assim, de centro histórico. Então, vai começar a ter outras coisas e vai ficar confusa essa visualização, vai impedir essa visualização desses elementos que são elementos simbólicos até para a gente, quando a gente coloca numa escala a igreja e o Arco do Triunfo e tudo mais. Então, quando você traz essas outras coisas, você tira o foco desses elementos simbólicos. Então, é uma coisa para a gente problematizar também, coisa de trabalhar até em plano diretor, até não, principalmente em plano diretor, em revisão de plano diretor, que Caicó há muito tempo já precisa estar fazendo, de revisar o gabarito máximo permitido nessa região de entorno do sítio histórico. E aí o trabalho virou um material orientativo, que é a revista Arcaicó. Tem alguns exemplares, quer dizer, não sei se tem, mas deve ter alguns exemplares ali ainda para quem quiser. O material também está disponível na internet para baixar. E aí tem vários exemplos lá de como que dá para ajeitar, coisas que eu já falei. Vou pular um pouco aqui aquela construção que eu falei, como que a gente recuperaria esse equilíbrio, né? Essa volumetria que comunica para a gente essa historicidade. E aí depois tem toda uma parte de cores, mas eu vou deixar para vocês lerem na revista a parte de cores, que é principalmente isso que eu estava dizendo sobre contrastes. E aí a gente trabalha esses contrastes, é interessante também ver em relação ao próprio círculo cromático. Só falar rapidinho aqui. Como quando você se afasta mais de um extremo a outro do círculo cromático, desse círculo de cores, você coloca um contraste muito maior. Então, às vezes, esse contraste, quando ele fica muito alto, é um pouco prejudicial para a nossa leitura. Vou só colocar esse exemplo aqui do Armazém Paraíba, que eu acho que dá para a gente entender. Essa é uma construção lá em areia, é uma construção preservada e tudo mais, mas... e aí teve um embate, assim, de o IFAM não queria deixar eles pintarem com amarelo e vermelho e tal, mas eles queriam pintar porque eram as cores tradicionais do Armazém Paraíba, de forma geral. E por que ficou complicado pintar? Porque, especificamente, essa construção tem muitos detalhes. Então, tem muitos detalhes de florzinhas lá em cima, muitos detalhes na moldura. A gente vê que, possivelmente, era uma construção que embaixo era colonial e depois foi construído um outro andar já na época do ecletismo, então um andar muito mais enfeitadinho. Então, como isso é muito enfeitado, quando você bota um contraste muito grande, que é o amarelo com o vermelho e o branco, aí fica parecendo um burro de cigano. Como, por exemplo, essa aqui. E aí a gente vê muito claramente a diferença que é quando está a construção amarela com verde, que é um contraste menor. Elas são construções parecidas, que também as duas são muito enfeitadas. Mas quando está amarelo com verde, o contraste é menor, você não parece tão apapagaiado. Mas quando você coloca amarelo, quer dizer, laranja com verde, que são os dois extremos, aí você fica um pouco agoniado, assim, fica muita informação. Então, cabe a gente também ter esse bom senso também de propor o que é que a gente vai colocar, relacionando com o que é de detalhes que a gente quer valorizar, porque acaba que isso aí você olha e desvaloriza, porque primeiro você olha e você fica chocado com um nível de cores e depois você vai entender que detalhes são esses. Deixa eu ver se tem uma... Sim, também tem a questão de quando você pinta, dependendo de como você pinta, de como você setoriza essa pintura, aquela questão que eu estava falando de deixar, você quebra, né? Você corta em blocos.
Enfim, e aí quando você já coloca um equilíbrio visual melhor de cores, você consegue um centro histórico muito mais coeso e que comunica mais e que a gente consegue trazer como potencial realmente essa historicidade do lugar, que é o que a Areia conseguiu fazer. A gente, historicamente e socioculturalmente, somos diferentes de Areia. A história da nossa cidade, o envolvimento com essa história é diferente da história de Areia, mas eu gosto de trazer o exemplo de Areia porque em escala somos parecidos. Então, quando a gente vê a Areia, a gente olha para cá e a gente vê que é possível, que dá para preservar, que dá para trazer comércio e construção e empreendimentos que movimentem a cultura, porque preservar também requer que isso aqui seja movimentado, que isso aqui seja usado, mas que sem destruir o que já tinha antes. E aí é isso, é só a gente refletir sobre o que a gente está colocando nas cidades, que está virando tudo igual, né? Você nunca vai achar um igual a mim, aí tem vários iguais. E o que a gente comentou, né? Todo mundo já sabe isso aqui, não precisa nem estar falando mais muito. Essa demolição que ocorreu e o que talvez ocorra também com a construção ali do lado da Igreja do Rosário. E aí, trazendo de novo, como é que impacto que isso vai ter. E por que eu trouxe, só fazendo um parênteses aqui, né? Essa demolição era uma casa muito bonita, a pintura estava muito bem equilibrada, muito bem conservada, e aí foi demolida. Aí vai fazer o quê? Vai, enfim, né, gente? Isso aí que a gente vai acontecer, possivelmente. Era isso as reflexões que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha servido, que vocês tenham conseguido imaginar isso na prática profissional de vocês e que tenham conseguido imaginar esse apreço, esse chamamento por essa leitura visual mais bem equilibrada desse centro antigo, que é algo que a nós arquitetos cabe. E também queria aproveitar o momento para chamar para a gente continuar se engajando, né, nessa defesa desse patrimônio. A gente está num processo de tentar colocar para frente uma legislação, está no processo também de trazer de volta as atividades do Museu do Seridó, está nesse processo de reabertura de equipamentos culturais. Então, a gente está num processo que requer engajamento de todo mundo. Então, faço o chamamento também para que vocês cheguem junto e para que a gente se engaje todo mundo junto, porque eu acredito que faz parte da nossa ética enquanto profissionais arquitetos. No mais, me coloco à disposição, quem quiser tirar alguma dúvida, um dia vocês tiverem algum projeto, queiram tirar uma dúvida comigo, o que é que eu acho, podem me falar, e tem algumas revistas ali para quem quiser pegar. Então não tem mais, mas tem para baixar no... tem para baixar, e tem um CD ali, e tem para baixar no site revistacaicó.com. Muito obrigada a todos. E vamos Oi. Você está parabéns pelo material, eu não conhecia. Você não conhecia, Kelly? Mas você estava aqui falando, porque você me segue, não. Alô. Então, eu queria convidar todos e todas para se dirigirem ao pátio interno, porque a gente vai servir um coffee break, um coquetel, vai ter um show com